Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Salvaia e hoje vamos falar sobre concausa relativamente independentes. Concausas relativamente independentes. Pessoal, eu já fiz um outro vídeo falando das absolutamente independentes. Esse vídeo é sobre as concausas relativamente independentes. Por que esse nome relativamente independentes? É porque concausas são duas causas, né, pessoal? É quando existe um elo de ligação entre essas causas, ainda que de forma indireta, ou seja, uma decorre da outra. As concausas relativamente independentes, assim como as absolutas, elas se dividem em três: pré-existente, concomitante e superveniente. Presta atenção, pessoal. As concausas relativamente independentes se dividem em três: pré-existente, concomitante e superveniente. Ok? Vou dar mais um conceito para a gente já ir para os exemplos, tá bom, pessoal? Em outras palavras, as concausas se conjugam para produzir o evento final. Isoladamente consideradas, não seriam capazes de ocasionar o resultado. Ok? Isso são as concausas relativamente independentes. Vamos à primeira, que é a pré-existente. João é portador de hemofilia e é vítima de um golpe de faca de Tiago. A morte de João, no entanto, ocorre pela dificuldade de estancar o sangue. E por causa do ferimento ele acaba morrendo. Esse é um exemplo clássico, tá, pessoal, da doutrina. Todo mundo utiliza esse exemplo. Todos os maiores doutrinadores utilizam esse exemplo. Percebe, pessoal, que a hemofilia era uma causa pré-existente. Tiago vai lá, dá um golpe de faca em João, que já tinha hemofilia. E João vem a morrer em decorrência do ferimento, porque o golpe de faca por si só não mataria João. Como é que fica a situação de Tiago? Né? Primeiro, vamos analisar o seguinte. Por que fala que é relativamente independente? Porque por si só a hemofilia não mata ninguém. Por isso que tem relativamente independente as duas causas, né? O golpe de faca com a hemofilia. A hemofilia por si só não mata ninguém. Mas João veio a morrer em decorrência do golpe de faca, porém em decorrência da sua hemofilia. Como é que fica essa situação, pessoal? O autor da facada, Tiago, tinha a intenção de matar? É pela intenção que o juiz vai analisar. Se houve a intenção de matar e ele tinha um conhecimento prévio da doença, no caso a hemofilia, ele vai responder por homicídio consumado. Veja bem, se ele tinha a intenção de matar e ele sabia que João era portador de hemofilia, ele vai responder por homicídio consumado. Agora, se ele não tinha intenção de matar, ele estava numa briga, deu um golpe de faca no braço de João, não com a intenção de matar, e ele não sabia, Tiago não sabia que João era portador de hemofilia, ele vai responder por homicídio tentado. Entendeu? Sempre que vier numa prova ou num simulado a questão da hemofilia, que é um exemplo clássico, você já vai lembrar que é uma concausa relativamente independente pré-existente. Por que pré-existente? Porque antes do hemofílico tomar uma facada ou for vítima de um disparo, ele já tem hemofilia. É uma coisa pré-existente. Todos os exemplos que vêm com hemofilia já é uma coisa pré-existente. Hemofilia é uma coisa antes do outro fato ocorrer, da outra causa acontecer. Ok, pessoal? Esse é um exemplo de concausa relativamente independente pré-existente. Se o autor da facada, no caso Tiago, que deu a facada em João, tem um conhecimento que ele tem hemofilia e tinha intenção de matar, homicídio consumado. Se ele não tinha o conhecimento, ele deu uma facada no braço dele, não tinha intenção de matar, ele não tinha conhecimento prévio da doença, homicídio tentado. Agora vamos às concausas relativamente independente, concomitante.
Fernando, um exemplo, né? Fernando, com a intenção de matar José, atira, mas ele erra o alvo. Olha que interessante, ele erra o alvo. José, assustado, tem um ataque do coração, um ataque cardíaco e morre. Presta atenção, pessoal. Fernando, com a intenção de matar José, atira. Ele erra o alvo, mas simultaneamente, por isso que fala concomitante. Ele atira e simultaneamente José, em decorrência do tiro, assusta e tem um ataque de coração. Ele não morreu por causa do tiro porque ele errou o tiro. Fernando não acertou José, ele errou o tiro. Porém, José se assusta, ele tem um ataque cardíaco. O sujeito morre em decorrência do ataque cardíaco, não do tiro, porque o tiro passou longe. O sujeito que atirou tem que saber que a vítima era cardíaca, além de ter a intenção de matar. Além de ter a intenção de matar, tem que ter o conhecimento prévio da doença para ele responder como um homicídio consumado. Caso contrário, se ele não tinha intenção de matar, às vezes ele queria assustar José, mas não sabia nem que José tinha problemas cardíacos, ele vai responder apenas por homicídio tentado. Esse é um exemplo, pessoal, de concausas relativamente independentes, concomitantes. O exemplo do tiro e morre por ataque cardíaco, tá, pessoal? Tem um outro exemplo também, que o ladrão entra na casa, a mulher vê o ladrão lá e ela morre do coração. Aí esse ladrão vai responder por homicídio consumado? Então, você entendeu? Quando concomitante é simultânea, tá, pessoal? Vamos o exemplo que eu dei. Ele atirou em José. José tem um susto e morre não por causa do tiro, por causa de um ataque cardíaco. Aí vai depender da intenção. Se realmente Fernando tinha intenção de matar e se ele sabia previamente que José já tinha problemas cardíacos, tá? Agora vamos para as concausas relativamente independentes supervenientes. Nenhuma das que eu falei aparece no Código Penal, nem a pré-existente, nem a concomitante, apenas esta aí, a superveniente, que está no artigo 13, no parágrafo 1º. Vamos lá no artigo 13, pessoal. Eu vou ler o caput aqui para vocês, porque as outras são de origem doutrinária, tá? Essa não, essa é de origem, ela tá aqui ela é, como é que fala? Tá no nosso Código Penal. Deixa eu achar aqui onde é que tá. Artigo 13, parágrafo 1º. Parágrafo 1º, vamos lá, onde é que está você? Artigo 13. Superveniências de causas independentes. Parágrafo 1º. As superveniências de causas relativamente independentes exclui a imputação quando, por si só, produziu resultados. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Lei 7.209, de 11/7/1984. Presta atenção. Aqui no Código Penal, no parágrafo 1º, está falando das concausas relativamente independentes supervenientes quando por si só produzem um resultado, pessoal. Eu vou dar um exemplo aqui, tá bom? João, com vontade de matar, dispara o tiro em Tiago, que vai para o hospital. A ambulância chega, leva Tiago para o hospital, e lá no hospital ocorre um incêndio. E Tiago vem a falecer ele morre queimado, né? Em decorrência do incêndio. Olha que interessante. Se João não tivesse atirado em Tiago, Tiago não teria ido para o hospital. Por isso que fala que é com causas relativamente independentes. É sofisticado, né? O entendimento disso aí. Agora, por que fala que é superveniente? Porque o incêndio ocorre depois do disparo. Ele é posterior, superveniente. Lembrou dessa palavra superveniente? Você lembra da palavra posterior. O incêndio ocorre depois dos disparos. João vai responder pelo quê, pessoal? Porque ele atirou em Tiago, Tiago vai para o hospital acontece um incêndio, ele morre queimado. O que João vai responder?
Se aqui, pessoal, o evento por si só produz um resultado imprevisível, a doutrina entende que quebra o nexo causal, tá? Aí João vai responder por homicídio tentado, porque houve uma quebra do nexo causal. Ele vai ser impune? Não. Não vai ficar impune? Não. Não vai ficar impune. João vai responder por homicídio tentado, tá? Mas não por homicídio consumado, porque aconteceu uma imprevisibilidade, um incêndio, assim que a doutrina entende a concausa relativamente dependente superveniente, quando ela por si só produz o resultado que está registrado aqui no parágrafo 1º do artigo 13. Agora, pessoal, e quando não por si só produz o resultado, que é previsível, como é que fica? Vamos ler aqui. João atira em José com a intenção de matar. Ao ser levado por hospital, José morre em decorrência de erro médico. Como é que a doutrina jurídica entende isso, pessoal? Presta atenção, João atira em José. José, ao ser levado para o hospital, ele morre em decorrência de erro médico durante uma cirurgia. Cuidado nessa hipótese, pessoal. Essa hipótese é de concausas relativamente independente superveniente, quando não por si só produz resultado. Nessa hipótese, como é que ficará a responsabilidade a João, que atirou em José? Ele vai responder por homicídio consumado. Por quê? Porque a doutrina entende que erro médico é um evento previsível, assim como infecção hospitalar. Tem exemplos sobre esse tipo de concausa relativamente superveniente, quando não por si só produz resultado, que fala: João atira em José, que é levado para o hospital, e ele morre em decorrência de infecção hospitalar. João vai responder por quê? Por homicídio consumado, porque a doutrina entende que infecção hospitalar é uma coisa previsível, tá, pessoal? É claro que o médico, se ele foi imprudente numa cirurgia, ele vai sim responder, ou imperito, né? Ele vai responder sim por homicídio culposo, tá bom? O mesmo raciocínio se aplica à infecção hospitalar, tá bom? Esse é um exemplo de concausa relativamente independente, quando não por si só produz resultado, tá bom? É isso aí, pessoal. Falei das concausas e o próximo vídeo. Eu já falei do nexo causal, com causa absolutamente independente, e agora eu fechei os vídeos das concausas, com concausas relativamente independentes. Falei da pré-existente, da concomitante e da superveniente, quando por si só produz resultado, que está no nosso artigo 13, parágrafo 1º, e da concausa relativamente independente, superveniente, quando não por si só produz resultado, quando é em decorrência de erro médico ou infecção hospitalar, que a doutrina fala que é um evento previsível, levando o agente ativo a responder por homicídio consumado. É isso aí. Muito obrigado.